Bom dia aí, alunos do Técnico 2, Samir, Ruama. Muito bem, nós vamos continuar aí falando sobre harmonização a quatro vozes, né? Nós estamos falando sobre dobramento de notas, tá? Semana passada nós falamos sobre dobramento de notas nos acordes de 5, né? Acordes em estado fundamental. Também falamos sobre as regras aí para dobrar notas nos acordes de quinta diminuta, tá certo? E de quinta aumentada também, né? Hoje, então, nós vamos falar sobre os acordes de sexta, tá? Como vamos proceder para fazer o dobramento de notas nos acordes de sexta. Então, o tema da nossa aula está na unidade 12 da nossa apostila, ok? Dobramento de notas nos acordes de sexta, tá? Então eu vou puxar aqui o quadro para vocês acompanharem. Então tá aqui, técnico 2, dobramento de notas nos acordes de sexta, certo? Então, nós vamos começar falando sobre a importância de cada nota em cima de uma tonalidade, dentro de uma tonalidade, certo? Então, esse grau de importância das notas, essas notas vão estar classificadas entre primeira ordem, segunda ordem e de terceira ordem, certo? Muito bem. Então, conforme a sua importância, elas são consideradas notas de primeira ordem, segunda ordem ou terceira ordem, tá? São notas de primeira ordem, prestem bem atenção, ok? São notas de primeira ordem. O primeiro grau, ok? Vamos colocar o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau, ok? Então, as notas de primeira ordem são o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau. São notas de segunda ordem o segundo e o sexto graus, certo? São notas de segunda ordem o segundo e o sexto graus, tá? E por último, são notas de terceira ordem, o terceiro e o sétimo graus. O terceiro e o sétimo graus. Ok? O terceiro e o sétimo. Muito bem. Então, a pergunta vem, né? Professor, então, quais dessas ordens, né, que tem prioridade se eu for dobrar uma nota? Se eu for dobrar uma nota, né? Eu vou dobrar nota de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem? Então vamos lá. Nos acordes de sexta, que são os acordes de primeira inversão, deve-se dobrar de preferência, tá? Vai lá aqui, né? Deve-se dobrar de preferência as notas de primeira ordem, certo? Não importa que essa nota seja, não importa que a nota seja de primeira ordem, que a nota de primeira ordem seja o baixo, a terceira ou a sexta, certo? Não importa. O importante é que, de preferência, haja o dobramento das notas de primeira ordem, ok? Vamos colocar um exemplo aqui, né? Vamos colocar um exemplo aqui. O acorde de sexta a gente já sabe, então,
que vai ser o acorde de primeira inversão, ok? Então, vai ter o primeiro acorde, o segundo acorde já vai ser um acorde invertido, tá? Vamos lá então, né? Vou pegar aqui o primeiro acorde em estado fundamental, né? Aqui está no estado fundamental, ok? Próximo aqui vai ser um acorde de sexta, certo? Muito bem. Então, pegar aqui é o primeiro grau, aqui eu vou fazer o quarto grau. Então, se ele está invertido, ok? Agora, a nota que está aqui vai formar uma sexta, né? Com a primeira nota que vai estar lá na clave de Sol. Então, vamos lá. Fá, aliás, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Então, a sexta vai ser Fá, ok? Então, muito bem. Muito bem. E logo em seguida, então, a terça que é Dó, né? Pronto. Muito bem. Agora eu preciso dobrar uma nota aí, né? Eu preciso dobrar uma nota, certo? Aí, de preferência, então, eu vou dobrar as notas de primeira ordem, certo? Que é o primeiro grau, tá? O quarto grau e o quinto grau, certo? Primeiro grau, quarto grau e o quinto grau, né? Muito bem. Então, aqui eu tenho o primeiro grau, certo? Eu tenho o primeiro grau aqui, porque esse acorde de quarto grau está invertido, Lá, Dó, Fá, certo? Mas, na verdade, né, ele é o quarto grau, então o primeiro grau é Fá. Ok, e o quarto grau qual é? Fá, Sol, Lá, Si. Si, eu tenho o Si, só que aqui na formação dele eu não tenho o Si, né? Então, não posso dobrar. E o quinto grau? Fá, Sol, Lá, Si, Dó, certo? Então, eu posso dobrar esse camaradinho aqui ou esse aqui, tá? De preferência, eu dobro ou o primeiro grau, ou o quarto, ou o quinto. Como eu não tenho quarto grau aqui, que vai ser um Si, então eu posso dobrar o primeiro grau ou o quinto grau, que é Dó, né? Fá, Lá, Dó. Ok. Aqui eu já tenho o terceiro grau, né? Ele está invertido aqui, certo? Muito bem. Eu já tenho o terceiro grau aqui, mas o terceiro grau não tem preferência no dobramento de notas. Então, vamos lá. Eu dobro aqui, então, o quinto grau. Pronto. Ok? Então, muito bem. Então, aqui
aqui. Agora vamos ver aqui. Daqui para cá desceu, movimento. Para cá desceu também, movimento direto. Mas daqui para cá subiu, subiu. Então, ok. Então, eu tenho aqui o próximo acorde, já um acorde de sexta, né? Fiz o dobramento do quinto grau, certo? Qual é o quinto grau? Dó, certo? Então, de preferência, dobra-se o quinto grau. Não importa que a nota da primeira ordem seja o baixo, a terceira ou a sexta, certo? Não importa, tá? Não importa, importante, mas aí que não deu a sexta aqui, né? Porque eu tive que dobrar o primeiro, eu poderia dobrar o primeiro, né? A sexta aqui seria o primeiro grau, né? Que junto com o baixo aqui eu formo uma sexta, certo? Então eu poderia dobrar o primeiro grau também, resolvi dobrar o quinto grau, ok? Muito bem. Então é dessa forma, certo? Que nós vamos fazer o dobramento desse acorde. Vamos para frente aqui. Permite-se o dobramento das notas de segunda ordem para evitar erros ou aprimorar o desenho, né? O desenho melódico, tá? Então, só nesses casos, para se evitar erro, né? Então aí entra a questão das normas dos movimentos das vozes, certo? Então, se vai dar erro, aí você pode dobrar as notas de segunda ordem. Então, quais são as notas de segunda ordem? O segundo grau e o sexto grau, certo? E o sexto grau, tá? Então, vamos supor que aqui vai dar erro. Vamos lá, né? Então, eu não vou dobrar essa nota aqui. Eu vou dobrar, então, o segundo grau, mas tenho o segundo grau aqui? Não, eu não tenho o segundo grau aqui, né? Mas eu tenho o sexto. Tá? Eu aqui tenho o sexto grau, né? Então eu posso dobrar o sexto grau, certo? Então, ó, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Também não tenho o sexto grau. Mas só que aqui eu estou formando uma sexta com esse primeiro grau. Então eu posso dobrar o primeiro grau. Então eu venho para cá. Certo? Então, em vez de dobrar o quinto grau, dobrei o primeiro grau, que em comparação com o baixo é o sexto grau. Tá? Dobrei. Pronto. Tá certo? Então, daqui para cá desceu, daqui para cá subiu. Né? Daqui para cá desceu também, daqui desceu. Mas aqui deu um movimento contrário, né? Enquanto que duas vozes sobem, duas descem. Certo? Então, movimento contrário, evitou-se erro, pronto. Tá? Tá feita aí a harmonização. E assim por diante você vai montando a estrutura da música, certo? Levando sempre em conta isso. Então, nesses casos aí, você vai dar prioridade, tá? No dobramento da sexta, você vai priorizar o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau, certo? Muito bem. Aqui nós temos alguns exemplos que a autora dá, vocês podem procurar estudar bem esses exemplos aí, ok? Muito bem. Então vamos lá. Vamos comentar aqui uns exemplos que a autora dá, tá? Muito bem. Então eu vou colocar os exemplos aí que ela vai comentar. Deixa eu ver aqui se ela está comentando esse. Ela está comentando esse aqui. Então vamos colocar o exemplo aí que ela dá.
Esses exemplos eu mesmo criei. Agora eu vou colocar os exemplos aí da apostila, tá? Vai explicar e vocês não terem nenhum problema de entendimento. Muito bem. Aí eu vou colocar as notas, né? Esse acorde já vem invertido. Dó, mi, sol, dó. Ou, dó, mi não. Não pode. Dó, sol, dó. Aqui o mi já está aqui. Exato. Muito bem. Aqui eu tenho, então, um acorde de sexta. Eu tenho o primeiro grau aqui dobrado, né? Dó, dó. Certo? Depois a gente vai comentar. Tá, próximo acorde. Fá. Fá, lá, ré. Fá, lá, ré. Ok, Fá, lá, ré. Agora o próximo acorde. Dó, dó, sol, mi. Dó, dó, sol, mi. Isso aqui é A e aqui já letra B, tá? Fazendo a divisão aqui, tá? Agora, a divisão que ela faz mesmo, tá? Fá, lá, lá, ré. Aqui Fá, lá, ré. Pronto. Muito bem. Então, temos aí o dobramento aqui da fundamental, ou do primeiro grau. Aqui eu tenho o dobramento do primeiro grau também, né? Deixa eu ver. Primeiro grau, mas em relação ao tom aqui de Dó maior, quarto grau. Primeiro, quarto, está invertido aqui, deixa eu ver se ela inverte aqui o acorde, ver se ela inverte. Ah, tá. Muito bem. Então aqui nós temos um erro aqui, né? Então ela dobra aqui, faz o dobramento aqui do primeiro grau ou do quarto grau aqui, né? Fá, Fá, Lá, Dó, certo? Muito bem, nós temos um erro aqui. Por quê? Vamos lá.
No exemplo A, o dobramento do Fá, a nota de primeira ordem, no segundo acorde, provocou o erro de 2 oitavas consecutivas. Né? Vamos ver isso aqui. Ó. Por exemplo, peguei aqui, ó, Dó, Dó, certo? Então, primeira oitava aqui. Ó. Isso aqui é uma... Daqui para cá eu tenho uma oitava, certo? E daqui para cá eu tenho uma oitava também. Então, aqui eu tenho 2 oitavas consecutivas, certo? Então, nesse caso aí, configura erro, porque não pode ter 2 oitavas consecutivas. Já no exemplo B, esse aqui, é diferente. Corrigindo o erro apontado, dobrando o Lá, a nota de segunda ordem, no segundo acorde. Aqui, ó, primeiro acorde, do segundo acorde, ó. Foi dobrada a nota Lá e não a nota Fá, certo? Sendo assim, então nós não temos 2 oitavas consecutivas, tá? Então aqui eu tenho Dó, Dó, aí Sol, Mi. Aqui eu tenho Ré, Lá, Lá, Ré, né? E Lá, Ré. Isso, e Lá, Ré. Certo? Então, aqui a gente não tem 2 oitavas consecutivas, corrigindo aí o erro, tá? Já aqui nós temos um encontro de 2 oitavas consecutivas. Portanto, o segundo exemplo é o exemplo correto, ok? Muito bem. Um acorde, porém, faz exceção à preferência do dobramento das notas da nota de primeira ordem. É o acorde de sexta do segundo grau, tá? Grave bem aí esse acorde, tá? O acorde de sexta do segundo grau. Vamos lá, o acorde de sexta do segundo grau. Vamos pegar aqui. O acorde de sexta do segundo grau. Vamos lá. Então, vamos considerar o primeiro grau, Dó. Né? Dobrei aqui, é fundamental. Certo? Bem, uma exceção é essa regra aí de não causar oitavas consecutivas, é o acorde de sexta do, aqui eu tenho o primeiro grau, o segundo grau, tá? Que vai ser o quê? Fá, primeira inversão, então vai ser Fá, pronto, né? Então, aqui eu tive uma oitava consecutiva, né? De Dó para Dó e de Ré para Ré, ó. Certo? Oitava consecutiva, tá? Aqui de Dó para Dó e de Ré para Ré, tá? Então aqui eu tive uma oitava consecutiva. Mas isso aqui é uma exceção à regra. Então, o acorde de sexta do segundo grau, que na verdade, esse acorde de sexta do segundo grau é o acorde de quinta diminuta do sétimo grau, na primeira inversão, certo? Então, neste acorde, a melhor nota para ser dobrada é o baixo, a nota da segunda ordem,
tá? No caso aqui, a gente dobrou, vamos dobrar aqui então a nota de segunda ordem, né? Dobramos aqui o Ré, vamos dobrar aqui o Fá. Pronto, né? Então, nesse caso aí, a nota de segunda ordem é que vai dar uma quinta diminuta aí, né? Então, a nota, nesse caso, a melhor nota para se dobrar nesse acorde aí, que vai dar um acorde de quinta diminuta do sétimo grau, certo? Vai ser exatamente a nota Fá, tá? Muito bem, essa vai ser a primeira, então Fá vai ser uma nota aí de segunda ordem, certo? Vai ser uma nota de segunda ordem, tá? Que vai ser a sexta, né? Vai ser uma nota de segunda ordem. Muito bem. Então, por quê? Porque o dobramento da nota de primeira ordem, a terça aumentada, aumenta o número, vai aumentar o número de dissonâncias do acorde, né? Precisando de mais acordes, digamos assim, consonantes para poder resolver nesses acordes consonantes, tá? Então isso vai configurar erro, tá certo? Muito bem, então resumindo aí, né? No exemplo A, o dobramento do Fá, que a gente já mostrou aí, a nota de primeira ordem, no segundo acorde, provoca erro de 2 oitavas consecutivas. Já no exemplo B, corrigimos o erro apontando o dobramento e dobrando o Lá, a nota de segunda ordem no segundo acorde. Tá? Eu já apaguei, mas só recordando aí. Então, um acorde, porém, faz exceção à preferência do dobramento de nota de primeira ordem. É o acorde de sexta do segundo grau, isto é, o acorde de quinta diminuta do sétimo grau na primeira inversão, certo? Neste acorde, a melhor nota para ser dobrada é o baixo, a nota de segunda ordem, pois o dobramento da nota de primeira ordem, a terça aumentada, o número de dissonâncias, aumenta o número de dissonâncias do acorde, tá certo? Bem, deixa eu explicar melhor, né, o que ela fala aqui sobre esse acorde aí de quinta diminuta do sétimo grau na primeira inversão, né? Vamos destrinchar isso aí então, tá certo? Que é para vocês não ficarem... Porque certamente quando você ouve tudo isso daí, meu Deus do céu, embrulha. Então, vamos lá. O acorde de quinta diminuta do sétimo grau. Vamos pensar aqui na tonalidade de Dó maior, né? Mas em qualquer escala, a gente vai ter esse acorde de quinta diminuta do sétimo grau, tá? Muito bem, deixa eu ver aqui o horário. Tá, 28 minutos já. Vamos explicar essa última parte aí para a gente finalizar a aula, tá bom? Bem, então, vamos pensar aqui no primeiro grau, Dó. Ok? Dobrei aqui o baixo. Tá em primeiro acorde. Agora, qual é o acorde de quinta diminuta do sétimo grau? Qual é o sétimo grau? Si, aqui. Mas ele está invertido, né? Ah, muito bem. Então, é um acorde de sexta, de quinta diminuta do sétimo grau, tá? Então, o sétimo grau é Si, ok? Mas ele está na primeira inversão. Então, Si, Ré, Fá. Si, Ré, Fá. Qual é a primeira inversão? É a inversão da terça. Então, em vez de Si, eu vou colocar um Ré aqui no baixo. Certo?
Muito bem. Aí eu vou fazer aqui o Fá e o Si aqui. Pronto. Montei o acorde, né? Agora, o que ela diz aqui? Um acorde, porém, faz exceção à preferência do dobramento de nota de primeira ordem. Quais são as notas de primeira ordem? Primeiro grau, quarto grau e quinto grau. Então, é o acorde de sexta do sétimo grau. Está aqui o acorde de sexta do sétimo grau. Está aqui. Sim, tá certo. É o Ré, Fá, Si. Tá? Esse acorde está invertido, em primeira inversão. Inversão da terça. Aí ele diz aqui, isto é, o acorde de quinta diminuta do sétimo grau. Está aqui o acorde de quinta diminuta do sétimo grau. Na primeira inversão, ele está na primeira inversão. Neste acorde, no acorde de quinta diminuta do sétimo grau, em primeira inversão, neste acorde, a melhor nota para ser dobrada é o baixo, nota de segunda ordem, pois o dobramento da primeira ordem, a terça aumentada, aumenta o número de dissonância do acorde, certo? Então está aqui. Então, qual é o dobramento aqui? Vai ser o dobramento do baixo, porque a terça, que é o Fá, aqui ó, Si, Ré, Fá. Não, na verdade aqui a terça vai ser o Ré, né? Si, Ré, Fá. A terça vai ser o Ré. Então ele diz aqui, ela diz aqui, neste acorde, a melhor nota para se dobrar é o baixo, a nota da segunda ordem, certo? Então, quais são as notas da segunda ordem? Vamos lá. É o segundo grau e o sexto grau. Tá? A nota de segunda ordem é o segundo grau e o sexto grau. Então, vamos lá. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Está aqui. A nota de segundo. Nesse caso aqui, então a melhor nota para se dobrar é o Si, né? Porque o Ré aqui, que é o baixo nesse caso, vai ser uma terça, tá? Vai ser uma terça. Então, a melhor nota para se dobrar aqui é o sexto grau. Então, o baixo, em comparação com essa nota Si aqui, vai dar uma sexta. Ó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Vai dar uma sexta. Então, eu vou e dobro essa sexta. Deixa eu pôr aqui assim. Pronto. Tá certo? Muito bem. Muito bem. Na verdade, ela usa aqui o Fá, né? Bem, mas o Fá, deixa eu ver, o Fá é a quinta do acorde, né? Mas pode ser, realmente, porque é Si, Ré, Fá. Si, Ré, Fá. Tá certo. Então, olha só. Vou pegar aqui Si, Ré, Fá. Então, o baixo, a nota Fá, que é o quinto grau, ela pegou e dobrou aqui, certo? Então, aí ficou Ré, Fá, Si, Fá. Então, pegou e dobrou aqui a nota de segunda ordem, né? Que é, na verdade, o Fá. Mas aqui não dá para entender bem porque que ela considera essa nota de segunda ordem. Deixa eu ver, é a quinta diminuta. Que eu tenho aqui a quinta diminuta, né? Então, deixa eu ver. Tá aqui o Fá para Si. Si. Então, aqui eu tenho o acorde. Ah, tá. E dobrou aqui o Ré, né?
Aqui é porque aqui também está um acorde de sexta, é por isso, certo? Então é por isso que eu fiz uma harmonia aqui diferente da dela. Então realmente, levando em conta essa harmonia que ela fez aqui, tá certo. Mas eu fiz diferente, eu fiz o seguinte, tá? Vou tirar aqui, opa. Na harmonia que ela fez, dá certo. Mas na harmonia que eu fiz assim, ó. Esse acorde aqui, ele está no estado fundamental. Então, realmente, a nota que eu vou poder dobrar aqui é a nota Si, tá? Agora, vamos pegar o exemplo dela, tá certo? Que é para vocês não ficarem confusos aí, tá bom? A harmonia é um negócio que a gente tem que prestar muita atenção, tá? Parece ser fácil, mas não é não. Não é assim tão fácil como a gente imagina. Vou pegar o exemplo dela aqui, tá bom? Para vocês não ficarem em dúvidas. Esse aqui foi o exemplo que eu fiz, tá certo? Agora eu vou pegar o exemplo aqui da Maria Luísa de Matos Prioli, que é da nossa apostila. Vamos lá. Então ela faz aqui. Ela utiliza o 7º grau, certo? Então, vamos fazer aqui. Então aqui ela coloca o 7º grau. Aí ela disse que esse acorde é a única exceção para você não usar acorde de primeira, aliás, notas de primeira ordem para fazer o dobramento. Muito bem. Então vamos lá. Acorde de 7º grau, que é a quinta diminuta, né? Ele, em estado invertido. Então vai ser Ré, como a gente eu já fiz aqui, né? Ré, Fá e Si. Ré, Fá, Si. Tá aqui. Aí, ela dobrou o baixo. Tá? Nesse caso, sim. Tá? Ela dobrou o baixo. Certo? Porque a terça, aí sim. Né? Aí vem essa questão. A terça desse acorde aumenta o número de dissonâncias do acorde. Tá? Então, ela dobrou o baixo. Certo? Então, no acorde, você fecha os olhos. No acorde de quinta diminuta do 7º grau, qual é a melhor nota a ser dobrada? É o baixo. Ponto. Certo? Não queira nem perguntar por quê. Você deu um acorde de quinta diminuta do 7º grau, então você vai precisar dobrar a nota, dobra o baixo. Acabou. Não se pergunte. Certo? A gente não tem nem que saber o porquê. Certo? Então ela explica aí que é porque aumenta o número, se você usar a terça, vai aumentar o número de dissonância, né? Então você vai precisar resolver mais acordes, vai ter que produzir mais acordes consonantes para poder resolver esses acordes dissonantes. Então, para não causar isso, dobra logo o baixo. Então, o baixo está aqui, você dobra logo, certo? Também esse foi o exemplo que ela deu, tá? Aí, o outro exemplo lá, continua no Ré aqui, né? Ré, aí Fá, Si, Fá. Ela dobrou o Fá aqui. Aqui continua, né? O acorde de sexta, tá? Muito bem. Então aqui eu tenho a quinta diminuta, certo? Ela dobrou o Fá. Então, a nota aqui, vamos explicar o primeiro dobramento aqui, né? Ela explica aqui o primeiro dobramento. A nota que serviu de dobramento do baixo no primeiro acorde, nota de segunda ordem, só produziu consonâncias com as demais notas do acorde, conservando o acorde apenas a dissonância que lhe é própria, ou seja, a quarta aumentada, que é a inversão da quinta diminuta, ok? No segundo acorde, na letra B, o dobramento da nota de primeira ordem, terça do acorde, que é no caso aí o Fá, né? Terça do acorde, produziu mais uma dissonância no acorde de quinta diminuta. Então ela está mostrando aí mais uma dissonância. Aqui deu um acorde de quarta aumentada ou quinta diminuta. Aqui. Opa.
aqui é uma quinta diminuta, e daqui e aqui mais uma, daqui para cá mais um acorde de quinta diminuta, ou um acorde de quinta diminuta, certo? Então produziu mais uma consonância, ou mais uma dissonância, né? Muito bem, então, para que este dobramento seja permitido, é necessário resolver a dissonância da quinta diminuta. Assim sendo, a sensível substituirá a tônica e o dobramento da terça resolverá descendo por grau conjunto, certo? Então vamos ver aqui esse exemplo, né? Então aqui produziu mais uma dissonância. E no acorde seguinte eu tenho que fazer isso, tá? O que é que eu vou fazer? Eu tenho que... É necessário resolver a dissonância da quinta diminuta. Assim sendo, a sensível subirá a tônica e o dobramento da terça resolverá descendo por grau conjunto. Vamos lá então, para a gente ir para o final da aula, que nós já temos, meu Deus, 41 minutos. Bem, é o seguinte... A gente vai encerrar por aqui, tá? Que já temos 41 minutos, certo? Na próxima semana a gente fecha essa aula, tá bom? Aí vocês vão ficar... Se vocês quiserem, dê uma estudada no restante da apostila, tá? Mas na próxima semana eu venho para explicar o restante, ok? Não façam os exercícios agora. Vamos esperar então a finalização desta aula, tá bom? Então, um abraço a todos. Até então a próxima aula, tá certo?